E por falar em bênção, mais bênção nós vamos ter agora. Vamos conhecer juntos o inspirador testemunho de vida da Zildene Rodrigues. Ela é colaboradora, dedicada, viu, aqui no Santuário Basílica. E é claro que a gente vai partilhar essa história com todos que sempre acompanham a programação. Seja bem-vinda. Ei, Pai Eterno, consegui trazer essa mulher aqui. Que bom ter você aqui. O nervoso já passou um pouquinho? Passou. Passou, né? Passou. Faz parte, né, Zildene? Faz parte, aham. É novo pra você, é assim mesmo. Até a gente que tá acostumado fica às vezes nervoso. Ah, não, aquilo lá começa a tremer. É assim mesmo. É assim mesmo? Mas fica tranquila, porque aqui nada mais e nada menos você vai falar para esse povo de Deus que está acompanhando tudo que o Pai Eterno já fez na sua vida. Como que você age através de tudo que te acontece? Começa contando de onde, você é natural de onde, um pouquinho da sua história. Eu sou natural de Almas, Tocantins, né? E vim morar aqui em Trindade no ano de 2006. Conheci a devoção ao Divino Pai Eterno um pouquinho antes, só de ouvir falar. Lá no Tocantins ainda? Não, na época em que eu fiquei sabendo do Pai Eterno, ouvi falar da devoção ao Divino Pai Eterno, foi em Brasília. Estudava à noite, uma colega me contando da felicidade de participar do festejo do Divino Pai Eterno e contando sobre o desfile dos carreiros. Ai, que bem. Aí eu falei, nossa, que coisa linda, mas não me chamou a atenção. Ficou só nisso? Só nisso. E aí eu vim morar em Trindade em 2006, porque lá em Brasília estava tendo muito processo de violência, né? Questão de assalto, e meu esposo ficou meio triste com aquilo, porque passou por 2 processos de assalto seguidos. Aí quis e por mudar. um acaso, a gente veio morar em Trindade. Olha os planos do Pai Eterno. Olha os planos do Pai Eterno. E aí, um ano depois, trocando de canal em casa, eu vi um comercial, né, na TV, convidando pessoas a se cadastrar. E aquilo me chamou a atenção. Aí, ao ver, né, lembro até hoje quem eram as meninas que faziam o comercial, Cristiane, Carlene e Alene. Olha, gente. E aí elas convidando, né? E eu olhei para aquilo, para aquele comercial e falei assim, eu quero trabalhar nesse lugar. Só que foi muito difícil para conseguir. Parecia ser muito fácil, mas para mim não foi, entendeu? Então, eu comecei a rezar, levei o currículo, não me chamaram. E aí? Foi passando o tempo, minha irmã leva de novo. Insiste. Insiste. Aí, naquela época, estava muito assim no auge o programa do Padre Marcelo Rossi, aquele momento de fé das 9 horas. Então, o que eu fazia? No momento de fé, eu pegava e me ajoelhava e clamava, eu quero trabalhar nesse lugar. E no dia que me chamaram para a entrevista, eu estava de joelho neste momento. Olha, gente, os planos de Deus, hein? Você acompanhando aí o testemunho da Zildene, assim como na vida da Zildene, Deus também sempre tem um plano para a sua vida. E aí os desejos do nosso coração a gente deve colocar na presença do Pai Eterno quando a gente vai rezar. Foi isso que a Zildene fez. E aí o Pai Eterno, ele vai nos ajudando a trilhar o caminho e na hora certa tudo acontece. Não é mesmo, Zildene? Não, e aí? Não parou por aí, não. Ao fazer a entrevista, deu tudo errado. Ixi, nossa, o que será que o Pai Eterno quis ensinar para essa Zildene? E aí, Zildene? Aí passaram-se mais 3 meses e nada de me chamar. E o coração fica... Aí eu disse, Pai Eterno, o Senhor tem que me colocar nessa obra. Continuei rezando. Por coincidência, providência e milagre, porque quem reza sempre alcança, né, gente? Sempre. Eu estava lá de novo, rezando um momento de fé com o Padre Marcelo, de joelhos, e o telefone tocou. Que eu vi, dava para ver, 9800, já era 9800. Falaram, você está sendo chamada para trabalhar na missão evangelizadora. Nossa, tô arrepiada aqui. Eu pulei num sofá que tinha lá em casa, ele se abriu comigo. Ixi, Maria. E eu Fazendo já festa. me preparei, era 3 horas e não era nem 10. Eu já fiquei pronta e corri para essa FIP, que é aqui onde é hoje a Fundação Que Antiga. ficava aqui em Trindade, né? E aí
Quando Deus tem, Ele faz assim. Isso tem quanto tempo, Zildene? Foi lá em 2009. Lá em 2009. Aí Ele disse assim, eu vou começar com você lá do início. Aí me chamaram para trabalhar como horista. Eu trabalhava 2 vezes na semana. As novenas estavam começando na Rede Vida na época. E aí eu aceitei com muito carinho. Os finais de semana eu ficava aqui no santuário fazendo cadastro. Eu ficava o dia inteiro por conta do Divino Pai Eterno. E aí a fé foi crescendo no seu coração? Foi crescendo. Foi. Porque a partir do momento que eu tive que rezar dessa forma para poder estar aqui nessa missão de evangelização, eu entendi que eu tinha que ser como uma formiguinha, devagarzinho. Por mais que fosse grande, árdua a missão, que eu considero assim para mim, eu tinha que dar um passinho de cada vez. Então, eu fui cultivando e colhendo. A sede daqui mudou para Goiânia. Me perguntaram, quer ir? Tô dentro. Tô dentro. Que precisar, vou. Te conheci lá. Lá na associação. Na época da rádio Vox Patris. Isso mesmo. Nós tínhamos uma rádio que ficava lá na Associação dos Filhos do Pai Eterno. No 3º andar. É. Foi lá que nós nos conhecemos. Só que eu era bem diferente do que eu sou hoje, né? Bem diferente. E aí vem vindo de lá até aqui. Aí depois a Zildene veio para o santuário. Em 2016. Uhum. Eu fiquei lá até 2015. 2016 me remanejaram para cá. Para cá. Fiquei na secretaria, né? Ajudando na secretaria. E aí, em torno de uns 4 meses me convidaram para estar na sacristia. Hoje o seu trabalho, suas responsabilidades, sua missão aqui no santuário é na sacristia. Como sacristã. Como sacristã. E aí, como é que fica o coração? Uai, o coração fica, muitas das vezes, inseguro. Por quê? O sacristão, ele tem uma missão muito séria, que é cuidar do altar. Isso. Então, você lidar ali com um trabalho que ele é melindroso, ele é sensível, ele requer de você amor, fidelidade. Por quê? Você está tratando daquilo que é mais sagrado da fé católica, que é o que? A Santa Missa, a maior oração. Isso mesmo. Então, eu tenho muita preocupação de tudo aquilo que eu faço. Quando eu vim para o santuário, eu entendi assim, às vezes por estar trabalhando aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja, a gente tem que ter o cuidado de não se acostumar com o sagrado. É verdade, para não virar uma rotina. Uma rotina, entendeu? E aí não tocar o seu coração mais nada, mais né? nada, entendeu? A gente tem que preocupar com isso mesmo. E o convite me veio para a sacristia pelo fato de eu gostar muito de fazer adoração ao Santíssimo. Então, aí eu sou aqui conhecida como uma mulher que reza, que intercede, que abraça. Falou em oração, aqui no santuário a gente já pensa na Zildene. E eu espalhei isso lá para a FIP toda. Gente, chama a Zildene para falar dessa oração que ela vive, sendo uma colaboradora, vivendo a sua missão lá no santuário. E aí, quando a gente pensa em fé, em devoção ao Pai Eterno, não tem como separar a história da família da Zildene da devoção ao Pai Eterno. Não tem. Não tem, não é? A sua família vive essa devoção, não é? Vive. Tocantins é um pouco distante, né? Mas tem irmão em outros lugares sem ser lá. Você é casada e tem filhos? Sou casada há 19 anos, tenho 2 filhos. Inclusive, eu tenho um filho que é autista e ele é um milagre do Pai Eterno, porque quando eu descobri o autismo, ele já com 5 anos não falava e tinha muitas limitações. E aí eu encontrei a Vila Bento Cotolengo, sinal bom de Deus essa vila. Então eu consegui lá o tratamento para ele e enquanto ele estava com a fono no consultório, eu estava do lado de fora, perto da porta, debulhando o meu terço. Eu rezava o terço. Enquanto ele estava lá fazendo o tratamento. Porque ele chorava muito, ele não queria aceitar, ele não aceitava a médica, né, a fono. Então eu rezava ao Divino Pai Eterno que tudo aquilo fosse superado e que ele me desse a graça dele falar. E ele hoje fala, ele é super independente. Você olha nele e você pensa que ele é uma criança normal. Ele tem quantos anos hoje? 14 anos. 14 anos. Que linda história. Você que está aí acompanhando o Pai Passar na Frente de hoje, a Zildene está contando aqui, ó, várias situações que ela enfrentou. O sentimento que ela tinha de querer trabalhar na associação, fazer parte dessa missão. Aí ela fez o quê? Joelho no chão, rezou,
O Pai Eterno foi lá e concedeu a graça. Teve um filho, descobriu o autismo, uma dificuldade. Muitas vezes a gente não sabe lidar com essas situações. E aí o que ela fez? O filho estava com dificuldade no tratamento, o que ela fez? Terço na mão, rezou. E o Pai Eterno foi alcançando a graça. E assim, Zildene, a gente vai superando os desafios a cada dia rezando. Rezando. Se a gente não reza, a gente consegue superar desafios na vida, Zildene? Não, você não consegue. E a oração, ela é o quê? Ela é o único meio que eu tenho de dialogar com Deus. E meu primeiro diálogo com o Pai Eterno se inicia assim. Eu chego aqui na Basílica todos os dias e as meninas da secretaria até falam, nossa, a Zí hoje está muito concentrada. Lá na sacristia, né, para o meu bem, né, tem uma imagem do Pai Eterno. Mas quando eu não estava na sacristia, eu ia nos pés da imagem. E tem uma oraçãozinha que eu senti lá na própria imagem do Pai Eterno, que eu creio que foi Ele que me suscitou no coração pela força do Espírito Santo dele, que eu rezo assim, eu vos saldo, Pai Eterno, porque o Senhor é santo, santo, santo. Eu vos saldo, Senhor Jesus, porque o Senhor é santo, santo, santo. E eu vos saldo, Divino Espírito Santo, porque o Senhor é santo, santo, santo. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamarão, porque o Senhor é santo. Eu rezo um Pai Nosso. Ali eu já entrego meu dia de trabalho, meus desafios, minha casa, minha família. Porque por muitas vezes eu me vi por um fio, menos de um fio, de sair da missão por conta de dificuldade com os 2 filhos, porque só eu e meu esposo aqui em Trindade, a gente não tem familiar. Dificuldade, questão assim, de tantas outras coisas. E ele dizia assim, olha para mim. Quantas vezes eu tive a sensação do Pai Eterno segurar na minha mão e dizer assim, tu és para mim sinal de graça, filha. Então, olha, permaneça firme aqui. Eu estou aqui emocionada. Permaneça aqui comigo, porque eu te escolhi. Eu te chamei, por isso que nunca foi fácil para você. Às vezes as pessoas me veem sorrindo na igreja, porque eu gosto muito de sorrir, né? A tristeza, a aprovação, a dificuldade, ela não faz parte de mim. Eu a renuncio. Porque o que tem que prevalecer em mim é o amor do Pai. Isso mesmo. Então, esses dias eu me vi dançando valsa. Olha só, Padre Sidney, me perdoa, Padre Marco Aurélio. Com as âmbulas indo da sacristia para o altar. Por quê? Eu tenho que fazer com amor, com alegria. Aí, acho que o segurança pessoal, a Zil tá doida. A Zil tá doida. E eu falei, se o Padre Domingos vê isso nas câmeras. O Padre Domingos vai vir me perguntar, o que está acontecendo com você? Entendeu? Então, é assim, é você separar uma partícula e pensar, daqui a pouco vai se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Senhor, quem receber esta comunhão, que eu estou aqui neste momento separando um a um, que sinta o profundo amor do Pai, que se converta. E às vezes, gente, eu também sirvo aqui como ministra da Eucaristia. E aí é algo assim tão sublime que na hora de partilhar a comunhão para com os irmãos eu não dou conta de ficar séria. Então o sorriso já vem aqui. Sorrisão. O sorrisão já vem aqui, né? Que lindo testemunho. Mas por que a gente faz questão de trazer esse testemunho? Porque na vida da gente, o que fica muito gravado aqui no meu coração, nessa conversa que nós tivemos com a Zildene, eu me emociono, porque na vida da gente, com a correria, com as dificuldades que nós vamos enfrentando, às vezes nós vamos nos perdendo na fé. Tudo vai ficando muito rotina. E aí o coração vai ficando angustiado e a gente não é capaz de parar e pensar assim, mas espera aí, eu não sou filha amada do Pai Eterno? Por que eu não estou confiando? Por que essa confiança tem se enfraquecido tanto? Por que esse coração está tão angustiado e tão cheio de barulho? A gente precisa se questionar. Espera aí, eu tenho um Deus que eu acredito, a dificuldade é grande, a minha humanidade está achando difícil, mas eu preciso proclamar a grandeza de Deus diante dessa dificuldade. E aí isso é oração.
E isso vai acalmando o nosso coração, vai nos dando sabedoria para lidar com as situações, porque dificuldades elas sempre vão existir. Pedra no caminho a gente sempre vai encontrar, mas aí o que eu vou fazer com essa pedra? Como eu vou agir diante dessa dificuldade? Aí que está a diferença do homem e da mulher que tem fé. Não é, Zildene? Isso mesmo. Então, estar aqui conversando com a Zildene hoje, falando desse testemunho de oração, é para motivar você. E, claro, a mim também, porque eu fico aqui, enquanto a Zildene está aqui falando, eu fico aqui pensando, aquele dia eu podia ter rezado mais. E aí eu vou pensando na minha vida também. A emoção vem porque eu percebo, isso está sendo oração para mim. Essa conversa está sendo resposta de Deus para minha oração. Em tudo que eu estou vivendo aqui no coração, você também é chamado a isso. O que Deus está falando através do testemunho da Zildene para a sua vida? Talvez a sua semana estava começando aí com o coração todo cheio de barulho, angustiado, preocupado. O que eu vou fazer? Talvez agora a única coisa que você tem que fazer é rezar. Fazer silêncio, rezar. Não toma nenhuma atitude agora não. Reza e confia que o Pai Eterno vai iluminar aí os caminhos. E aí a vida vai acontecendo da melhor forma possível, né, Zildene? Igual, lá em casa eu sou a irmã que reza, né? Então, todos os problemas da família, todo mundo se dirige a mim. Um dia eu estava passando por esse conflito com relação ao que eu falei do meu filho com autismo, porque ele tinha noites que não dormia, né? E aí tinha a medicação. E eu questionei a Deus, eu estou aqui, eu rezo, eu peço tanto e está acontecendo assim, assim, assim. E aí, ele não me... Hoje minha família toda no processo de conversão. Porque eu entendi que se eu, como católica, não buscasse o sacramento da confissão retamente, missas retamente, oração de rosário retamente, a salvação não ia entrar na minha casa. Então eu busquei aprender, não viver sem isso. Às vezes as pessoas acham que é exagero. A confissão ela é mensal, o rosário ele é diário. A adoração é 1 hora ao dia. A missa é diária, entendeu? A missa ela é diária. As outras orações eu faço lá em casa. Está sempre cultivando a oração. E assim Deus tem feito. E aí cada um faz o seu esforço para alcançar essa graça. Deus, ele vai na realidade de transformando a vida e a família. Tenho certeza disso. E eu vou pedir, claro, para a Zildene mensagem para as pessoas que estão lá precisando crescer nessa confiança no Pai Eterno, nessa fé, viver uma vida mais de oração. Nós estamos ainda no tempo quaresmal, tá na hora, não é sempre hora, mas é um tempo que é mais, que nós ficamos mais, como eu vou dizer, um tempo onde nós abrimos mais o coração, né, para experimentar dessa graça. Deixa uma mensagem então para essas pessoas. Para você, irmão devoto, filho do Divino Pai Eterno, que nos acompanha neste momento, te convido, nesse tempo quaresmal, a fazer uma revisão da sua vida. Faça uma boa confissão, busque a missa, né? E eu vejo assim que a maioria das dificuldades que as pessoas têm no dia de hoje, em termo, é a falta de perdão. Diálogo em casa. Quando você der seu problema para o Pai Eterno, deixa nas mãos dele, não pega de volta não. Reza, coloca nas mãos do Pai e confia. É isso que você tem que fazer. Eu sozinho não estou conseguindo, porque muitas das vezes tem situações na vida da gente que a gente necessita da ajuda, e é por isso que existe a missão evangelizadora dos filhos do Pai Eterno. Não está dando conta, está difícil sozinho, não está sabendo como rezar, entre em contato aqui com a gente, deixa o seu pedido de oração, que o Padre Marco Aurélio, os demais sacerdotes dessa missão de evangelização, com a equipe de intercessão, que são as irmãs, inclusive eu, que também me considero intercessora dessa missão, vamos estar rezando por vocês. Pode ter certeza que no momento de Deus, na hora de Deus, seu milagre vai acontecer.
Amém, amém. Um abraço grande. Ó, me coloque nas suas orações, hein, por favor. Deus te abençoe muito. Pode contar sempre com as minhas orações também. Deus abençoe sua família. Obrigada aí pelo seu sim a essa missão tão bonita que nós realizamos juntos, né? A gente tá junto nessa. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Volte sempre, não foge não, hein? Deus abençoe. Vai com Deus. Com Pode ser. Deus.